Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Semana intensa de lives. Estão me escutando bem? Deixa eu ver. Esperando o doutor Eduardo entrar na live. Só um minutinho. Deixa eu ver se ele entrou. Ainda não. Oi, Saúde Campo. Ainda. Sempre fico ansiosa nesses momentos. Boa noite, doutor Eduardo, tudo bem? Olá, eu não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, tá. Deixa eu ver se eu tenho que aumentar meu som. Peraí. Pronto. Deixa eu ver. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. No meu também aconteceu Ah, tá. isso. Eu acho melhor. A minha filha está falando para mim colocar um fone. Será que precisa? Não. Vamos ver se o pessoal reclama do eco. Às vezes dá um eco. Não sei como está a minha voz aí. Não, parece que tá legal. Eu só estou vendo aqui o negócio da iluminação aqui, ó. Se você achar que tá muito. Tá legal sim? Tá ótimo. Então Tá tá bom. ótimo. Perfeito. Boa noite. Queria agradecer ao senhor pela disponibilidade aí nesse horário de descanso. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra. Ok. Até hoje foi postado um assunto, um post sobre obesidade. É um dos temas que o senhor trabalha diretamente com esse público, né? E eu Exato. queria que o senhor começasse falando dessa questão, por que as pessoas têm tanto medo de sentir fome? E nessa questão evolutiva, por que a gente é tão bem preparado, mas ao mesmo tempo a gente está inundado aí em hábitos completamente opostos ao que o nosso corpo foi preparado aí, porque ficamos obesos assim com tanta facilidade? Eu acho que a questão da fome, eu acho que tem muito a ver com o estilo de alimentação que a gente faz, né? Se realmente a gente não dá prioridade para alimentos que nos saciam mais, por exemplo, os alimentos mais ricos em proteínas, e principalmente utiliza carboidratos que têm absorção muito rápida, que aumentam muito os níveis de insulina, e aí a gente passa por picos de fome nesses horários em que a glicose baixa, fruto de uma insulina que aumentou muito durante a refeição, e a gente volta e meia está com fome. Então fica com essa impressão que se não comer a cada 3 horas, ou enfim, num período curto, a gente vai estar sempre sentindo fome e incomodado com isso, né? Ninguém gosta de ficar incomodado por nada, e muito menos pela fome. Então eu acho que é um temor fruto de uma alimentação realmente inadequada. Inadequado. Sim. Inadequada. E na questão, hoje eu estava lendo aquele livro, até fiz umas anotações ali que o pessoal postou no grupo de saúde ancestral, que é a história do corpo humano, né? Falando dessa questão da obesidade, porque que a gente tem essa predileção natural por sabores doces. O senhor poderia explicar se tem alguma explicação evolutiva nessa nossa preferência por carboidratos e principalmente sabores adocicados? Perfeito. Não, essa é uma questão bem, bem importante e relevante, né? Em épocas de alta escassez de alimentos, né, o período nosso ancestral primitivo, antes mesmo da agricultura, a gente tinha, na época do verão, da primavera, as frutas em abundância. E quem tinha esse hábito de consumi-las tinha uma vantagem evolutiva, porque conseguia, de certa forma, acumular um pouco mais de gordura.
Então, não é que a gente tinha preferência pelo açúcar. A natureza selecionou os que tinham preferência pelo açúcar, porque esses, entendendo ou não este processo, eles tinham mais vantagens em sobreviver e, consequentemente, deixar descendentes e suas preferências, né? Então, assim como nas frutas, na gordura também a gente encontrou um porto seguro, vamos dizer assim, né? Quem gostava desse tipo de alimento tinha uma grande vantagem em sobreviver e deixar descendentes. Foi assim que a natureza sempre nos moldou, né? Tudo que nos era favorável a ponto de nos deixar ter descendentes, era selecionado. Porque os outros, por exemplo, alguém que não gostava de comer muito, ou não gostava de doces, ou não gostava de gorduras, certamente não ficou para contar a história, né? Não deixou nada para trás, vamos dizer assim, de genes compatíveis com essas preferências. Tá? E aí, você tinha me falado também no início, que você me perguntou, eu acabei não comentando, sobre a questão a questão de ficar muito tempo sem comer. Na verdade, nós fomos preparados para isso, né? A natureza nos obrigava a passar por isso. Então, não era uma questão de querer ou não querer, né? Essa era a realidade, era comum, né? Até hoje a gente vê povos que vivem ainda como índios. Outro dia mesmo eu vi um documentário sobre isso, e ele comentando naturalmente que às vezes ficava 3, 4 dias sem comer, que em dias chuvosos os animais se escondem, em dias mais frios, os animais também se escondem. Então, a gente tem mais dificuldades. Até o próprio homem tende a se recolher um pouco num dia ruim, um dia chuvoso, um dia frio. Então, a gente ficava sem comer naturalmente, ninguém morria por isso, nem emagrecia de forma grosseira por isso, né? A gente sempre gosta de relembrar que o ser humano ele tem mecanismos só para engordar. Tudo que nos facilite ir para cima, a natureza, quer dizer, a nossa natureza permite. Na hora que a gente quer perder, a gente não só não tem nenhum mecanismo que facilite, como tem mecanismos que atrapalham, porque era bom manter ao máximo essa nossa gordura acumulada para ter tempo de passar pelo período de escassez, né, que seria equivalente aos invernos, aos períodos de seca. Então, não é fácil perder peso, não. Realmente ir contra a nossa natureza. Tá? E uma tese que eu defendo é de que na fase de engorda, o corpo conspira a nosso favor, né? Entre aspas, hoje a gente acha que é uma coisa ruim, desagradável, mas, na verdade, acumular sempre foi muito bom. Quem tinha essa facilidade genética tinha uma grande vantagem sobre os outros. A chance de sobrevivência era muito maior. Então, a gente criou até a própria resistência insulínica, né, que a gente fala muito, que é um problema, que é um drama. Ela não existe a resistência insulínica boa e a resistência insulínica ruim, né? Eu até gostaria de falar um pouco sobre isso. Posso falar um pouquinho? Já que você não perguntou, mas eu posso falar? Tá bom. Então, o que eu digo assim, quando a gente hoje está diante de um quadro em que você tem uma obesidade excessiva, com acúmulo de gordura nas vísceras, que é um local onde, teoricamente, não deveria haver gorduras. Essa gordura localizada fora do tecido adiposo, ela gera um processo inflamatório. E essas substâncias que são liberadas pelo tecido visceral com gordura acumulada, elas dificultam a ação da insulina. Então, essa é uma resistência insulínica ruim, tá? Que lá atrás poderia ter sido uma coisa interessante, porque nos facilitava acumular um pouco mais ainda de gordura além do tecido adiposo. Portanto, nos dava mais chance de sobreviver aos períodos de escassez. E nós consumiríamos toda essa gordura acumulada no tecido visceral e no tecido adiposo até que a gente conseguisse novamente ter acesso à comida. Então, isso prolongava a nossa chance de estar vivo até que a gente conseguisse novamente comer. Tá? E a resistência insulínica boa, que eu me refiro, além dessa que é ruim, mas que em determinadas situações lá atrás pode ter sido boa, é a resistência insulínica relacionada ao exercício, ou até a próprio jejum intermitente. Né? Com o jejum intermitente, você aumentando alguns hormônios, você aumenta glucagon, você aumenta GH, você aumenta adrenalina, e isso atrapalha um pouco a ação da insulina. Mas isso não é maléfico para o corpo, porque não é uma resistência insulínica fruto de um processo inflamatório. Não há nenhum dano ao organismo, nenhum dano vascular. É simplesmente uma adaptação para que você capte menos glicose a nível periférico e
direcione a nível cerebral, enfim, e outras células que têm a necessidade de glicose em uma quantidade um pouco maior, né? Então, essa questão é bem interessante. A insulina resistência não é um mal em si, tem que ver o contexto em que ela acontece. Mas hoje em dia, infelizmente, a que mais acontece é ruim, e aí as pessoas têm sofrido por isso. Sim. E na sua opinião, por que contar calorias não funciona porque, nessa questão evolutiva? Porque quando a gente tenta emagrecer seguindo o padrão normal de seguir uma dieta, comer a cada tantas horas e ficar contando calorias, por que não funciona na maior parte das vezes, né, no geral, na manutenção? Então, eu entendo que, no mínimo, é um pouco desagradável, né? Assim, a gente não funciona assim tão perfeitamente que tenha que seguir, pelo menos eu entendo assim, né? Olha, você só pode comer agora um abacate, depois você vai comer 100 gramas de carne, porque eu fiz todo o cálculo adequado para o seu peso, altura. Eu acho que para um atleta, uma pessoa realmente de altíssimo nível, eu acho que isso aí é aceitável, interessante, às vezes porque a pessoa até está sem a noção exata do que quanto consome e o quanto precisa consumir para se manter bem, para se recuperar bem. Então, eu acho que são casos especiais. Mas para nós, seres humanos normais, eu acho que prestar atenção nos sinais que o corpo dá, realmente na fome verdadeira e não naquela fome que, na verdade, é uma busca do prazer, né? Não é uma fome real. Eu acho que é mais interessante do que você ficar ali contando calorias, porque a gente, principalmente quem está lidando com a low carb, no início se falou muito que calorias não importavam, que não seriam relevantes, o que tudo dependeria do ambiente hormonal que você criasse, né? Então, se você tivesse uma insulina baixa, você teoricamente não engordaria. E não, a gente tem visto bem que não é bem assim, né? Calorias importam sim, elas, como se diz, elas contam, e a gente, mas se você optar por uma alimentação mais saudável, nutricionalmente densa, a chance de você ficar querendo comer em exagero, querer exagerar nos alimentos é muito difícil. Eu até costumo fazer um exercício, às vezes, com os pacientes, que é o seguinte: nós só temos 3 tipos de comida no mundo, né, que a gente chama de macronutrientes. São os lipídios, proteínas e carboidratos. E aí eu falo assim, olha, vamos tentar nos imaginar exagerando nesses macronutrientes ao longo do dia. Então vamos começar pelos lipídios, né, que são as gorduras e óleos. Aí pensa no café da manhã, o que você consegue comer de manteiga em exagero, ou beber um copo de óleo que seja de oliva de boa qualidade? Ninguém faz isso. Então você já começa o dia sem conseguir exagerar no óleo. Aí você vai para o lado do almoço, não, mas eu vou comer carnes mais gordas, eu vou comer a gordura da picanha, eu vou fritar, eu vou colocar azeite de oliva na salada, enfim, vou comer um pouco mais de gordura, carnes gordurosas, etc. Tá. Enfim, aí depois, ali talvez tenha conseguido comer um pouquinho mais de gordura. Aí chega no horário da tarde, você também consegue comer alguma coisa mais gordurosa, de boa qualidade, obviamente, né? Porque eu estou falando de comidas naturais, não processadas, né? Aí você consegue comer o que é um abacate, consegue comer um coco, mas você não vai comer 10 abacates, não vai comer 10 cocos, porque apesar de saborosos, eles não são extremamente palatáveis como os alimentos da indústria, né? Mas enfim, aí vai para o lanche da tarde, senão também não vai comer gordura, e chega à noite, se comeu, inclusive na hora do almoço, dificilmente irá comer, irá abusar desse macronutriente. Quando você vai para a proteína, é a mesma coisa. De manhã eu consigo comer ovos, enfim, mesmo que eu exagere aqui, talvez eu não consiga comer bem no almoço, porque já deixa você muito saciado até esse horário. Mas que consiga, vamos dizer, comi um pouco mais de proteína no almoço, comi um pouco mais no café da manhã, no almoço comi um pouco a mais, mas aí você consegue lanchar com muita proteína, jantar novamente com muita proteína. Em princípio, impossível. Agora, quando você fala de carboidratos, aí é fácil, né? Porque aí você pensa, café da manhã é o que mais ou menos todo mundo faz, né? A maioria das pessoas faz. É pãozinho integral, é pão francês, são doces, são geleias, são sucos, são frutas. Aí chega no hora do almoço, tem arroz, feijão, macarrão, batata, sobremesa, sucos com açúcar, enfim. Aí chega o lanchinho da tarde, moleza também, né? É um bolinho, é um pãozinho, enfim. Aqui no sul eles comem muita cuca, mas enfim,
dá para tomar café com leite, com açúcar e assim vai. Aí chega de noite e fala assim, não, agora eu vou comer uma coisa mais leve. Eu vou comer pão integral, eu vou comer uma geleinha, eu vou comer um bolinho, enfim. O dia inteiro você come e exagera no carboidrato, principalmente se ele for refinado. Então, esse eu acho que é o grande problema assim, da gente não optar por uma dieta com baixo carboidrato, ou pelo menos no mínimo a gente deve optar por carboidratos mais corretos, que são aqueles que são não refinados, que são gostosos, porém não são hiper saborosos, porque esse sabor em exagero, ele nos tira um pouco a capacidade de se conter. Porque quando você come um alimento de sabor normal, vamos dizer assim, natural, você estimula áreas cerebrais que te trazem saciedade e que fazem com que você tenda naturalmente a não abusar. Porém, se você come um alimento altamente palatável, ele não estimula a mesma área cerebral que nos traz saciedade, que nos traz satisfação. Eles estimulam áreas que são semelhantes às áreas que as drogas estimulam. São áreas que nos dão prazer, que nos induzem, inclusive, à repetição daquela atitude, nos induzem ao hábito. Então, fica como quase uma droga. Tá? A diferença, às vezes, de alguns desses alimentos não é para uma droga, talvez porque não altere a sua percepção do ambiente. Né? Você não viaja, você não fica super hiper alegre ou estimulado, mas o intenso prazer que eles causam, às vezes se assemelham às drogas. Por isso que algumas pessoas não conseguem parar. Realmente é compreensível, é difícil, porque é como uma droga. Tá bom? Exatamente. E, na sua opinião, existe diferença? Porque muitas pessoas falam, eu sou compulsivo por doce, mas o que se percebe, às vezes, não é bem uma compulsão, e sim um certo vício. Na sua opinião, tem diferença a questão da compulsão e vícios em comida, principalmente por doces? Olha, é claro que assim, não dá para a gente dizer que todo mundo é igual e funciona igual, mas eu tenho vários pacientes que para mim realmente é como um vício, como qualquer outro, como um vício em drogas, né, e com o agravante de que por não ser uma droga ilícita, né, nem alterar nossa percepção, como eu disse, faz com que seja bem visto socialmente. Então ninguém vai te recriminar ou vai achar que você tem algum desvio de personalidade porque não consegue largar o doce, não consegue diminuí-lo. E nem acho que deveria ser por aí, mas a gente tem que entender que realmente ele funciona como uma droga. O açúcar é um extrato de uma planta, assim como a cocaína é um extrato de uma planta. Né? A cocaína tem uns efeitos, o açúcar tem outros, mas na verdade funciona como uma droga, não funciona como um alimento. Né? Primeiro porque o açúcar refinado não nos nutre, né? Nos traz energia, mas não tem nenhum outro nutriente ali que seja fundamental, e nem mesmo o açúcar é um nutriente fundamental. Né? Então, ele era uma isca que a natureza, no caso, nos colocou para que a gente se atraísse por aquele alimento, porque era bom para a planta e bom para quem consumia. Né? A planta porque você disseminava sementes, e para a gente por nos gerar acúmulo de gordura, nos fazer ganhar um pouco de peso e nos dar energia para o dia a dia. Né? Então, sempre foi uma vantagem, uma combinação que deu certo e que a natureza selecionou. Aqueles que realmente gostavam disso sobreviviam mais, como a gente tinha falado. Okay? Exatamente. E para essas pessoas que geralmente não são compulsivas, mas elas têm um certo tipo de vício, na sua opinião, qual que é a primeira atitude, por onde começar a rever essa questão desses hábitos? Então, o que eu comento às vezes com o paciente, assim, que ele precisa se conhecer melhor, né? Saber qual que é a relação dele com o açúcar, né? Tipo assim, eu consigo, vamos dizer assim, usar o álcool socialmente, que seria equivalente a eu consigo usar o açúcar socialmente. Eu não sou um alcoólatra, eu consigo comer doces eventualmente. Então, é como se fosse uma droga, é um prazer que eu me permito, porém, ele não para algumas pessoas não funciona assim. Para algumas pessoas eu indico que realmente abram mão, porque não existe um meio termo.
Ou a pessoa come muito, ou a pessoa não come. Então, assim, eu digo, não sou eu que proíbo, né? Eu acho que a pessoa, ao perceber em qual situação ela se encaixa, ela deve tomar uma decisão, né? Se realmente ela precisa dos resultados, se ela quer perder peso, se ela tem diabetes e tem uma relação ruim com o açúcar, quanto menos ela se expor, melhor. É como um alcoólatra que consegue parar de beber, né? Que está lá no grupo dos alcoólatras anônimos, por exemplo, e pergunta lá em plena reunião: gente, eu estou há 10 anos sem beber. Será que eu não posso dar um golinho só porque é meu, sei lá, aniversário de casamento de 25 anos para comemorar? Olha, eu acho que vai ser unanimidade. Pelo amor de Deus, não. Não dê esse gole, porque você provavelmente vai voltar a ser um alcoólatra, tá? Então, infelizmente, o açúcar é assim para algumas pessoas. Então, quanto menos você se expor, mais fácil fica. Porque para o alcoólatra é assim que funciona, né? Tipo, ele não pode beber, ele não pode beber. Ele não tem o meio termo. Mas, como eu falei, não é todo mundo que é assim. Se você é capaz de ter autocontrole sobre essa situação, você dita as regras. Agora, se você não tem, procure se afastar de forma definitiva. Eu sou favorável a isso. Eu acho que não tem meio termo, entendeu? Para essas pessoas. Realmente precisa parar, infelizmente, tá? Mas não é para todo mundo. Exatamente. Diga. Eu queria também saber se o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar sobre. Eu falei antes da live que o senhor trabalha em Joinville, né? Atende principalmente a área da obesidade. Quer falar um pouquinho sobre o seu trabalho? Então, eu já tenho uma experiência de muitos anos, eu já me formei em 90, fiz uma especialização em clínica médica por 2 anos, depois em 2 anos de endocrinologia, e desde 95 eu venho trabalhando nessa área. Então, são 23 anos, tenho uma experiência muito grande, porque sempre gostei, é um assunto que me encanta, porque cada paciente que chega é uma vida nova ali, é um desafio novo, e é como se eu estivesse atendendo o primeiro paciente. Então, isso para mim é legal, porque tem que gostar. Não é um assunto simples, né? Eu acho que tem muitos médicos da minha área, por exemplo, que tratam obesidade, mas é aquela coisa mecânica de, não sei o que, quero perder peso, toma esse remédio e vai, e assim, eu acho que isso, o tratamento da obesidade vai um pouco além da medicação. Eu entendo que a medicação não é uma coisa necessariamente ruim, ela pode ser necessária para muitos pacientes. Até porque geralmente quem procura um médico é porque tem uma dificuldade maior. Então a gente já tem uma amostragem um pouco diferente da maioria que consegue se autorregular, que aprende, que estuda e que consegue resolver a sua vida, que eu acho maravilhoso. Eu não acho que todo mundo tenha que procurar o médico. Eu acho que o médico realmente é um profissional ou mesmo um nutricionista quando realmente você vê que não tem boas noções, não consegue entender ou não quer esse tipo de busca, né? Que é a ajuda de alguém que atue na área, que te dê os atalhos para ter bons resultados. Então, eu acho que é tudo possível, porque no final da história, o que vai ficar é a mudança de hábitos, é o aprender a comer de forma correta, são estratégias que funcionam. O medicamento, se utilizado, ele vai ser como uma muleta. Como eu digo, às vezes até a pessoa fala assim, mas eu não quero usar muletas. Tá, mas se você tivesse quebrado uma perna, tivesse se recuperando de uma fratura e tirasse o gesso e visse sua perna atrofiada, bem diferente da outra, você teria uma certa insegurança de caminhar, de ficar em pé, de andar. Então a muleta talvez seja necessária por um período. Não que você vá usá-la para o resto da vida, mas naquele momento ela é muito útil para que você recupere a tua confiança, a tua força, entre no teu ritmo normal e depois abandone. Então eu às vezes vejo o uso do medicamento eventualmente, não necessariamente para todos, como eu comentei, como uma estratégia viável, não obrigatória, possível para quem realmente precisa. Mas eu acho que a pessoa tentar, antes de tudo e de todos, eu acho que vale sempre muito a pena. Né? Eu acho que, a não ser que ela não tenha noção de por onde começar. Mas aí eu acho que uma nutricionista vai bem, eventualmente o médico, e talvez nos casos mais difíceis, o médico. Tá bom? Ok. Eu lembro que em Joinville o senhor falou sobre essa sua transição quando o senhor se soltou, né? Que foi quando Exato. conheceu o blog do Solto. Esse conhecimento sobre a evolução, dieta paleolítica,
mudou na sua prática? Como que aconteceu mudou como a forma que você conduziu os seus tipos de tratamento, a forma que você começou a enxergar os pacientes, isso mudou? Então, o Souto é um cara sensacional, brilhante, né? Realmente inspira todos nós que curtimos essa estratégia, enfim, então ele é só um cara que eu tenho que agradecer eternamente, né? Um amigo pelo qual eu tenho enorme admiração. Mas na questão evolucionista, vamos dizer assim, eu já trazia comigo de antes. Não tanto na alimentação, mas sempre me encantou de como a espécie humana chegou aonde a gente chegou, né? Como é que a gente abandonou o continente africano e se espalhou pelo mundo inteiro, sem avião, sem barco, sem nada, caminhando e sem saber para onde ia, então onde é que ia chegar, que condições iria encontrar, que desafios iria. Então eu até sempre disse que o ser humano ele é um eterno insatisfeito, né? Ele está sempre em busca de alguma coisa melhor. Eu acho que esse foi o grande motivo da saída do homem. Dizem que foi por falta em busca de comida, atrás de grandes rebanhos, mas eu tenho minhas dúvidas, porque não se tinha certeza de nada. E quem deixaria terra firme, por exemplo, para cruzar uma área gélida, né, que foi o que a gente fez para chegar nas Américas? Tudo bem, era um período que já não tinha tanto gelo, mas, enfim, a gente foi se espalhando com uma avidez, com uma rapidez que surpreende. E eu acho que é muito essa ideia de que eu vou encontrar alguma coisa melhor, e eu vou ter uma vida melhor, e eu vou encontrar o paraíso, entendeu? Então, eu acho que essa insatisfação fez com que a gente se disseminasse pelo mundo inteiro. E é uma história muito bonita, muito bacana. Dá orgulho de ser humano quando a gente conhece bem essa história. Exatamente. Eu queria te agradecer, então, doutor Eduardo, pela sua disponibilidade, foi muito bom. Gosto bastante do teu conteúdo e sucesso aí na tua carreira, que com certeza você deve ter muitos frutos e ainda vai colher mais frutos. Eu que agradeço pelo convite, para mim foi uma honra. Fico sempre à disposição, precisando da gente, eu estou do teu lado aí, tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos que nos assistiram, tá? Obrigado mesmo, Flávio. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.